Olá, meus queridos e minhas queridas do oitavo ano. A aula de hoje é sobre potências. Quando vocês assistiram o vídeo do professor Jonael, viram que ele fez uma demonstração de como a gente chega e encontra os resultados da potência de base 2. Lembram que ele pegou uma folha de papel e foi fazendo várias dobras? A cada dobra que ele ia fazendo, ele ia obtendo a potência de acordo com a quantidade de dobras que ele tinha. Então, eu espero que vocês tenham aprendido para que a gente possa resolver algumas questões. Mas antes, vamos só fazer uma revisãozinha. O que que nós temos em uma potência? Nós temos uma base, um expoente e um resultado. A base indica o que vai ser multiplicado. O expoente indica quantas vezes essa base vai ser multiplicada para que a gente possa ter o resultado, que é a potência. Então, quando a gente diz que 2 elevado à quinta potência é igual a 32, o que é que nós fizemos? Multiplicamos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2, 32. Então, potência nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. No caso aqui, 10 elevado a 3. Eu vou multiplicar o 10 3 vezes por conta do expoente. 0,5 elevado a 4. Quantos fatores 0,5 eu vou ter? 4 fatores, devido ao meu expoente. Quantos fatores 1/3 eu vou ter? 2 fatores por conta do expoente 2. Então, o que que a gente tem que observar? Independente da base e do expoente, nós vamos ter sempre este padrão. Olhem para a base, vejam qual é o expoente, para que você possa multiplicar a base por ela mesma, quantas vezes seja este expoente. Temos uns casos especiais para a gente revisar. Quando o expoente é 1, o resultado vai ser sempre a base. Observe, 6 elevado a 1 vai ser igual a 6, que é a base. 1 nono elevado a 1 vai ser igual a 1 nono. 1,7 elevado a 1 vai ser 1,7. Então, o que é que a gente pode perceber? Expoente 1, resultado sempre a base. E quando o expoente é zero? Se a base for diferente de zero, se a base for um número qualquer que não seja zero, todo número elevado a zero será igual a 1. Então, esta é uma dica para que a gente possa resolver toda e qualquer questão. Um outro caso especial diz respeito às potências de base 10, que ela é bem interessante de ser trabalhada. Então, vamos lá. 10 elevado a zero vai ser igual a 1. Lembra-se? Todo número elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. Todo número com expoente 1, o resultado vai ser sempre esse número, sempre a base. Agora observem 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3. O que é que a gente pode observar? 10 elevado a 2, 100, 2 zeros. 10 elevado a 3, 1000, 3 zeros. 10 elevado a 6, 1 milhão, porque é 1 seguido de 6 zeros. Qual é a conclusão disso aí? Que quando a base é 10, eu observo para o expoente e ele vai me dizer a quantidade de zeros que eu tenho que ter na potência. Então, é bem simples a gente trabalhar essa potência de base 10. Observo para o expoente, coloco 1 e o expoente vai me dizer quantos zeros eu devo acrescentar. Vamos agora para as questões, para que a gente possa resolver toda e qualquer atividade. Na primeira, ele pede para a gente observar as multiplicações e escrever na forma de potência. Por que que aqui tem 6 elevado a 3? Percebam que eu tenho 3 fatores iguais a 6. Então, esses 6 vai ser a base e o expoente vai ser 3, porque eu tenho uma multiplicação aqui com 3 fatores. Por que que o 0,5 ficou elevado a 5? Percebam que nós temos 5 fatores 0,5. Por que que 3 décimos está elevado ao expoente 2? Porque eu tenho 2 fatores 3 décimos. Então, eu olho a quantidade de fatores que eu tenho, coloco no expoente, porque a base já está aqui. Por que que aqui 1,1 ficou elevado a 20? Percebam que ele já está dizendo na questão que são 20 fatores a serem multiplicados. Então, 1,1 elevado a 20. Toda e qualquer questão que envolva esse tipo de multiplicação na forma de potência, você vai proceder desta forma.
Segunda questão, ele pede o contrário, para que a gente escreva na forma de multiplicação o que ele já deu na forma de potência. 2 elevado a 5. Quantos fatores 2 eu preciso ter? 5, porque eu tenho o expoente 5. Então, aqui o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 0,8 ao cubo. Por que que eu tenho 0,8 como a multiplicação de 3 fatores? Porque o meu expoente é 3. Então, toda e qualquer questão que você tiver que colocar na forma de multiplicação, observe que você vai ter a base e o expoente vai dizer a quantidade de fatores que você vai ter. Terceira questão, ele diz que essas figuras sugerem uma potência para que a gente possa escrever. Chama atenção para essas duas palavrinhas aqui, quadrado e cubo. Quadrado supõe expoente 2. Mas por que é expoente 2? Percebam que eu vou ter apenas duas dimensões para que eu possa trabalhar. Eu vou precisar de um comprimento e uma altura. Lembrando que as medidas têm que ser iguais, por isso o nome quadrado, por isso o nome cubo. Quadrado eu vou precisar apenas do comprimento e da altura. Então, aqui eu vou ficar com 5 ao quadrado, porque eu tenho 5 quadrados aqui no comprimento e 5 na altura. Cubo supõe 3, fator 3, significa dizer que tenho comprimento, largura e altura, medidas iguais. 2 no comprimento, 2 na largura e 2 na altura, 2 elevado a 3. Quarta questão, ele pede para a gente calcular essas potências. Então, 5 elevado a 3. O que eu vou ter que pensar? 5 multiplicam 5 e o resultado multiplico novamente pelo 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Todos os demais você vai fazer seguindo o mesmo processo. Chama atenção para esse 0,4 elevado à terceira potência ou elevado ao cubo. Muitos de vocês têm dificuldade em trabalho com números decimais. Não tem diferença. A única coisa que eu chamo a atenção é a quantidade de casas decimais. Multiplique normalmente como se não tivesse vírgula, só que depois você vai ter que se atentar quantas casas decimais nós temos. Uma casa decimal com uma casa decimal, tem que aparecer essas duas casas decimais aqui. Como é elevado ao cubo, preciso novamente multiplicar pelo 0,4. Agora, multiplico duas casas decimais aqui com uma casa decimal aqui, três casas decimais, que elas têm que aparecer no final. Então, a única coisa que eu chamo a atenção de vocês é com relação a isso. Lembrando que eu quero ver as continhas na hora de resolverem as atividades. Quinta e sexta questão tem a ver com o que a gente acabou de ver nas questões anteriores. Ele diz que cada quadrado desse aqui representa uma unidade. Ele quer que a gente calcule a área dessa figura. O que nós vamos ter que nos atentar? Medida do comprimento, que vai multiplicar a medida da altura. Quadrado só são duas dimensões. E se for cubo, eu vou lembrar de quem? Comprimento, largura e altura. Por isso, uma multiplicação com 3 fatores. 12ª, ele disse que 10 elevado a x é igual a 100, 10 elevado a zero é igual a y, e pede para que a gente calcule o valor de x mais y. Vamos tentar descobrir o valor de x. Se ele diz que 10 elevado a x é igual a 100, por que eu digo que x é igual a 2? Ah, porque o 10 é uma base. O que me diz a potência de base 10? Que a quantidade de zeros aqui vai me dizer quanto foi o expoente. Se 100 são 2 zeros, significa dizer que o meu expoente era 2. Então, x é igual a 2. E ele disse que 10 elevado a zero é igual a y. O que eu lembro? Quando eu tenho uma base e o expoente zero, o meu resultado vai ser igual a 1. Pronto, resolvida a nossa questão. Agora é só somar x mais y. X é 2 e y é 1, o resultado é 3. Então, toda e qualquer questão que você resolva a partir de potência, você vai ter sempre que se atentar a esses detalhes. Sabendo o que é potência, sabendo a multiplicação, não vão ter problema nenhum em resolver as questões.